como ele não tem limite, aí ele vai para um lado que é o lado moral. O seu Paulo Figueiredo, este homem santo do bolsonarismo, este homem pensador bolsonaro, o amigão do Eduardo, que não adianta. Eu apelidei a dupla de Pink o Cérebro, em homenagem à dupla de ratos que quer dominar o mundo, do desenho animado. O amigão do Eduardo está sugerindo que o Bolsonaro é corno. Ah, interpretação sua. Não. Não. Não, todo mundo sabe do que ele está falando. Quer ver? Vamos lá. Reinaldo, nessa completa ausência de limites, e sempre falando como se fosse um chefe de campanha, o Paulo Figueiredo ele ironizou a fidelidade da Michelle Bolsonaro e, como você disse, sugeriu que o ex-presidente é corno. Embora diga que não entra nesse mérito, ajuda a espalhar aí um boato que circula aí nos subterrâneos mais extremistas do bolsonarismo. Vamos ouvir. O segundo motivo pelo qual eu pego leve com ela é que ela é, acima de tudo, a esposa de um amigo meu. Né? Todo mundo sabe da minha amizade com o presidente Bolsonaro. E existe uma coisa do código de ética dos homens que impede que a gente fique dando opinião e falando sobre a esposa de um amigo. Eu não gostaria de ver ninguém falando sobre a minha esposa, então eu evito falar sobre a esposa dos meus amigos também. A prisão do meu galego. E havia alguns compromissos que tinham sido... Eu não sei vocês não têm vontade de cortar um pouquinho, só um pouquinho assim, só para ver o que acontece, os pulsos, toda vez que ela fala meu galego? Não é um negócio, não soa fake. Principalmente se vocês soubessem as coisas que eu sei, mas vamos lá, meu galego, vamos lá. A Michelle poderia ser ouvida nesse processo de escolha das chapas? Poderia. Agora, ela precisaria ser ouvida? Não. Não. Não há nenhuma necessidade de se ouvir, nenhuma obrigação de se ouvir a Michelle. E ela pode gostar, ela pode não gostar, mas ela deve respeitar. O pior dos papéis é que toda vez que seja tomada uma decisão, infernizar a cabeça do cara em uma prisão domiciliar para que ele reverta as decisões que ele já tomou, sobretudo na condição de esposa, que é a única que pode acessar o cara o tempo inteiro, que deveria estar cuidando do sujeito, do galego. Esse é o contrário. A prática, isso aqui me deixa chateado, porque a prática é o contrário da imagem de uma mulher cuidadora, da Amélia que ela quer passar. A Amélia cuida do galego, em vez de infernizar a vida do cara porque não gostou da chapa que ele montou. É por isso que foi tão importante, inclusive, que a escolha do Flávio tenha sido documentada de forma escrita. Olha, eu tinha pedido, o público me viu levantar a mão aqui, eu tinha pedido para parar em alguns trechos do vídeo, fiquem atentos aí de vez em quando, para quando eu pedir para parar. Vamos lá, várias coisas, Rafael. Primeiro, como é que é? Eu não comento mulher de amigo meu, acho que a gente não deve comentar as mulheres, a coisa das mulheres de amigos. Bom, eu obviamente também não comento, mas eu espero que nem minha mulher fique comentando com as amigas problemas do marido, nesse sentido, que ele fala, puxa, seu marido é idiota, hein? Seu marido é não sei o quê. Espero que nenhuma amiga da minha mulher fale isso a meu respeito. No máximo fale, nossa, que gato que é seu marido, hein? Mas também com certo distanciamento, né? Então, assim, quando ele fala isso, visivelmente ele vê a mulher como uma propriedade masculina. Assim, Rafa, não vou falar que o meu carro é melhor do que o seu, tá? Porque eu não quero te humilhar. Nem que a minha casa é melhor do que a sua, ou que a minha roupa é mais bonita do que a sua. E também não vou falar que a minha mulher é melhor do que a sua, ou que a sua é pior do que a minha. Não vou falar. É um objeto. É uma propriedade. A Michelle tem essa história do meu galego, né, que tem lá. Né, eu também acho um pouco estranho, confesso, mas, meu amigo, tá aí uma coisa que eu não vou entrar. Agora, ele claramente diz, vocês não têm vontade de cortar os pulsos cada vez que ela fala meu galego? Se ele parasse aí,
poderia ser assim: é estranho isso, né, meu galego? Se vocês soubessem o que eu sei, do que é que ele está falando? Do que é que ele está falando? Mas eu não vou comentar. Ó, Rafa, não vou comentar o casamento alheio, hein? Não vou comentar, tá? Cada um tem seu jeito aí de levar seu casamento. É a fidelidade da Michelle que está sendo posta em dúvida aí. E ele fala com a autorização de Eduardo, ele fala com a anuência de Flávio. Claramente. E depois ele diz: quem diz que ela tem de ser consultada? O papel dela é cuidar do galego. O papel dela é cuidar do marido. Ela não tem que entrar nessa coisa de política. Que foi justamente aquilo que o Flávio falou para ela. Razão porque ela estaria agora, teria dito a Valdemar que talvez nem concorra ao Senado pelo Distrito Federal, que pode se afastar da política. É bastante improvável que ela vá à tal da reunião das mulheres conservadoras amanhã, nós vamos falar disso. Com que... Cara, olha o vocabulário. Olha o modo. Olha a reiteração da tese de que mulher prejudica o processo político. E num dado momento ele diz, porque elas são incapazes de acessar a racionalidade. Handmaid's Tale. Qual é o papel delas? E aí pode arrancar os... E agora vem uma coisa realmente... E é preciso prestar atenção. Isso é mais importante do que parece. Porque aqui nós estamos lidando com teoria política. E nós estamos lidando com uma ideia de futuro. De que este senhor, junto com Eduardo, ambos se consideram os formuladores, os fundadores e os porta-vozes. Porque nem o Bolsonaro vai escapar de uma porrada. A ideia do Bolsonaro intocável, nem isso mais. Quer ver? Vamos lá. Porque senão nós teríamos Michelle o tempo. Não vou nem dizer que se isso aconteceu, vocês imaginem. Infernizando o tempo todo o presidente para ele mudar de opinião. Eu sempre poupei pessoalmente a Michelle e vou continuar poupando em relação a não ataques, mas a difamações pessoais. Tá? Eu sei muita coisa que chega até a mim. Volto a dizer, Eduardo e Flávio são bastante discretos, mas as pessoas falam. Agora, questões pessoais, cada um sabe do seu casamento, cada um sabe da dinâmica do seu casamento, cada um sabe dessas coisas. Eu vou continuar mantendo essa postura. Já disse publicamente, inclusive, que eu não concordo com a forma, por exemplo, como o Alan lida com essas coisas. Não concordo, não acho que ele esteja necessariamente errado na substância, mas eu tenho muitas divergências com a forma com a qual ele faz as coisas. Nós já vamos saltar para a próxima. Deixa eu só fazer uma observação aí, quando ele cita o Alan dos Santos. O Alan dos Santos é justamente aquele que coloca a moral da Michelle em dúvida o tempo inteiro. A questão moral mesmo, do comportamento como mulher, etc. E como mulher do Bolsonaro. Aí ele diz assim, não é que ele esteja errado na substância. Eu só não concordo com a forma. É um trabalho de destruição da Michelle. Não pode haver contestação a esse núcleo, composto por Eduardo e Paulo Figueiredo. Acabou. E aí, agora sim, né, vem a pancada no Bolsonaro também, que é tratado como imbecil. Vamos lá, siga. Isso, Reinaldo. No vídeo, o Paulo Figueiredo ele trata o Jair Bolsonaro como uma pessoa volátil.
errática, incapaz de manter uma palavra ou uma decisão, que se deixa influenciar pela última pessoa que fala com ele. Ele e o Eduardo se querem justamente aí a superação dessa fase do bolsonarismo improvisado. Eles querem, Reinaldo, uma espécie de dimensão científica do bolsonarismo. Há um ponto aqui que deve ser considerado e sobre o qual eu já falei algumas vezes. E eu posso falar novamente. O ponto é o seguinte: o ex-presidente Bolsonaro é uma das pessoas mais erráticas que eu conheço. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a opinião do presidente Bolsonaro sobre um determinado assunto muda com uma volatilidade, para usar o termo que o Trump usou a respeito do Lula, com uma volatilidade incrível. O presidente Bolsonaro pode dizer uma coisa para você hoje, chegar uma pessoa depois, convencer ele e amanhã ele decide o oposto do que ele havia decidido hoje. E eu já falei disso várias vezes. Quem viveu 2022 sentiu isso na pele. Então é extremamente possível, sendo justo aqui, é extremamente possível que o presidente Bolsonaro tenha muitas opiniões contraditórias a respeito de vários temas, inclusive em relação às chapas estaduais, inclusive em relação ao Ceará. Se você perguntar a mim, Paulo, Paulo, não reputo ao presidente Bolsonaro sequer a capacidade de montar as melhores chapas. Nós sabemos que o presidente tem um dedinho podre para escolher nomes. Agora, veja o caso do Romário no Rio de Janeiro, o senador astronauta em São Paulo, para pegar as Joyces, os Frotas, os Bebiano, no Rio, como era o nome daquele picareta que foi governador do Rio, Witzel. A gente pode falar aqui o dia inteiro sobre isso. Isso em condições normais. Esse é o Bolsonaro em condições normais. Eu sempre disse aqui, estratégia com o presidente Bolsonaro é um desastre. Isso em condições normais. Agora, imagina ele preso, com dificuldade de comunicação. É um desastre. É o ponto onde eu devo conceder a Michelle. Ela não gosta das conclusões que o presidente Bolsonaro chega, vai lá e conversa com ele e tenta fazê-lo mudar de opinião. É muito impressionante. Para quem não sabe, em 1848, quando ano do Manifesto Comunista, né, do Marx e do Engels, eles criam ali, né, no panfleto, né, na quarta seção do panfleto, se cria ali o conceito do socialismo utópico, Rafael, né, dos pensadores que têm ideias corretas para mudar a sociedade, mas não têm uma forma, digamos, científica de fazer, né? Então, pensadores ali são exaltados, Charles Fourier, Robert Owen, Saint-Simon, todas essas pessoas contribuíram para a ideia do... Eu não estou chamando o Bolsonaro socialista, estou fazendo só um paralelo, tá? Isso tem no Manifesto Comunista. Aí, só em 1880, o Engels escreve do socialismo utópico ao socialismo científico. Nós criamos o socialismo científico, uma ciência do socialismo e uma maneira de atingir esse ideal. Esses caras, eles se querem, o Figueiredo, o Eduardo, vejam que o Bolsonaro é tratado como um ingênuo, como um idiota, como um volátil, incapaz de sustentar uma opinião, um tolo que se deixa influenciar pela última pessoa, comandado pela mulher, né? A quem falta dureza, clareza. O Paulo Figueiredo chegou a censurar o Bolsonaro no passado porque disse que o Paulo Figueiredo acha que o golpe só não aconteceu, que ele não chama de golpe, claro, porque o Bolsonaro não segurou a onda. O Paulo Figueiredo é o cara que lançou a tese dos generais vermelhos, que deviam ser banidos, denunciados, etc. Ele queria o golpe. O pensador do golpe. Né? E agora ele está dizendo, nós, eu e Dudu, Pink, o cérebro,
Nós somos a fase, digamos, científica do bolsonarismo. O Bolsonaro é uma referência. Está lá. Tem que ficar lá em casa. E a Michelle deve ser sua cuidadora. E do resto nós cuidamos. E a gente sabe como é que eles cuidam desse resto, não é isso? A gente tem visto como eles cuidam desse resto. Entre outras coisas, mandando uma carta ao Trump, ao Rubio, né? Oferecendo a equipe de transição, caso ele ganhe a eleição, para os Estados Unidos. Que deve ter desdobramento legal agora. Esses são os caras. Esses são os caras. Esse é o pensamento do Flávio. Porque Flávio, pensamento próprio não tem. Alguém tem de preencher a gaveta vazia. E quem preenche a gaveta vazia nesse particular? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo. Ou então, a essa altura, não sei se já aconteceu, mas eu duvido, né? O Flávio deveria ter vindo a público e dizer, olha, eu não endosso as barbaridades que estão sendo ditas. E agora o Valdemar está dizendo, eu já estou avançando um pouco, dizendo, olha aqui, se nós não nos entendermos, nós vamos perder a eleição. Eu acho que a tendência é que eles percam de qualquer modo. Agora, assim, efetivamente não é. E eles estão entrando em algumas análises um pouco furadas, eu tenho visto alguns especialistas isentos, como, enfim, dizendo assim, esse negócio da Michelle não deu em nada, olha aí a pesquisa, não houve variação e tal, na Nexus BTG, o Flávio até está empatado na margem de erro com o Lula. O problema é o seguinte, Rafael, é que eu, vendo a coisa muito tecnicamente, eu espero que eles não mudem de rumo, tá? Como eu quero que eles percam a eleição, torço para que percam, porque quem pensa essas coisas, quem pensa esses horrores, até contra mulheres conservadoras, né? Quando eu digo até, porque é a turma deles, né? Acho que não deve ganhar a eleição, não seria conveniente que ganhasse. Mas é um erro, porque a eleição, eu acho que ela vai ser decidida ali, vai ser apertado o resultado, mesmo. Será que eles podem jogar fora voto assim? Não seria conveniente, né? Agora, parece que querem, né? Porque o importante é manter a doutrina. O Eduardo já disse, em novembro do ano passado, para um podcast, que ele prefere perder mantendo a doutrina do que vencer fazendo concessões, né? E amanhã tem um encontro, já avanço para 7, para 8 aí. Amanhã tem um encontro das mulheres conservadoras, para 7, tem um encontro das mulheres conservadoras, né? E a Michelle era aguardada, e se esperava que a Michelle comparecesse, né? Porque, afinal, ela é a grande referência, presidente do PL Mulher. Acho que ela não vai, talvez Damares também não vai, porque Damares também foi atacada pelo Paulo Figueiredo. Então, assim, é uma coisa muito impressionante. Basta que alguém se mexa e a dupla aparece. Ou é a doutrina estrita, ou não é nada. Aí fica difícil, né?